Então, vamos lá, gente. Boa noite a todas, né? Vamos dar início à nossa primeira aula ao vivo, né? Nesse formato que vai ser bastante interessante para a gente estar interagindo, para a gente estar tirando as dúvidas, né? E eu descobrindo se vocês estão conseguindo acompanhar ou não, porque isso para mim é muito importante, ter o feedback de vocês. Saber se vocês estão conseguindo entender o conteúdo ou não, tá certo? Então, vocês vão acompanhar aí, para quem está com material, no capítulo 4 e 5, tá? Que a gente vai falar sobre conceitos de fármacos e também vamos entrar nas formas farmacêuticas, que a gente já deu uma introduçãozinha no conteúdo anterior, mas hoje eu vou me aprofundar mais e vou fazer uma aula mais interativa com vocês. Para quem está com material, na página 28, que vai se iniciar. Tá certo? Então, hoje a gente vai entender os conceitos sobre fármacos, a gente vai falar sobre alguns tipos de dose, vamos falar de posologia, que é um termo técnico muito utilizado nas bulas de medicamentos, e os profissionais de saúde também utilizam muito esse termo. E vamos falar de formas farmacêuticas, que a gente já conseguiu acompanhar esse conteúdo, que tem a forma sólida, semissólida, líquida, e também a gente dá uma citada na forma farmacêutica gasosa. Quem não acompanhou esse conteúdo, não se preocupe que não vai ficar perdido. A gente vai pincelar ele bem direitinho hoje e vai dar tudo certo. Combinado? Então, vamos lá. Para a gente iniciar nosso conteúdo de hoje, eu vou trazer conceitos importantes, como eu já falei para vocês. Certo? Posologia é um termo técnico utilizado em bulas de medicamentos. E o que significa posologia? É o estudo da administração do medicamento. Como assim, Priscila? O modo que eu vou utilizar esse medicamento. Como é que vai ser esse medicamento? Qual a dosagem que eu vou poder utilizar desse medicamento? Todas essas informações, tudo que vocês quiserem saber sobre medicamentos, qual é o material que eu vou estudar, onde é que eu vou pesquisar sobre medicamentos? Gente, a bula. Então, eu aconselho, inclusive para vocês que estão fazendo esse curso, certo? Que toda bula de medicamentos que vocês pegarem, vocês guardem. Guardem e façam como se fosse... Teve um aluno meu que até encadernou todas as bulas. Juntou todas as bulas e encadernou. Porque qualquer dúvida, vocês procuram lá na bula. Pode organizar por ordem alfabética. Isso é uma dica, tá? Porque é um material de estudo sobre medicamentos, tá certo? Então, dentro de posologia, que é um termo técnico, hoje as bulas estão bem mais acessíveis ao consumidor, né? Ao cliente. E aí, quando está bem acessível, o que é que eu quero dizer com isso? Que antigamente as pessoas faziam o quê? Liam a bula e não entendiam nada. Era uma coisa chata de se ler, porque era muito técnica, muitos termos desconhecidos. E aí eu olhava assim para a bula e dizia, meu Deus, não estou entendendo nada. Eu não vou perder meu tempo lendo essa bula. E hoje não. Hoje a gente consegue entender melhor, porque a bula ela foi readaptada. Ela foi feita tanto para o consumidor ler, mas também para o profissional de saúde ler. Vou dar um exemplo para vocês entenderem como é que ficou mais clara a bula. Antes tinha posologia, que era o modo de usar. Agora na bula vem assim, ó. Como devo tomar este medicamento? Não é bem mais fácil de entender do que se eu colocar só posologia? Ninguém sabe o que é posologia se não estudou, né? Se não entender esse termo. Então, aí vamos supor, este medicamento é indicado para coceira. Aí, entre parênteses, eles botam prurido. Prurido é o quê? Um termo técnico. Vocês estão entendendo que tanto o profissional de saúde vai compreender, como também a pessoa que é leiga, que é o cliente, que é a pessoa que está doente, que está lendo a bula, vai entender? Então, vai ficar muito
tranquilo. Gente, só alguém colocou aqui que eu não vi o nome, me perdoe, mas assim, troca de tela, professora, eu vou trocar. Eu vou ficar trocando porque eu gosto de ver também vocês, saber se vocês estão entendendo ou não. E aí, quando eu for voltar para o slide, vocês vão acompanhar também, tá? Então, eu vou fazer essa troca de vez em quando. Vou ficar vendo vocês e vou ficar vendo o slide também, tá? Então, vamos lá. Falando de dose. Quando a gente fala em dose, eu não disse que posologia era o estudo da administração do medicamento? Então, se eu falo em administração do medicamento, eu também estou falando de dose, de dosagem. E o que é uma dosagem? É a quantidade determinada do medicamento que será administrado no organismo. Gente, isso é algo seríssimo, tá certo? A gente tem que observar lá na bula qual é a dose mínima desse medicamento para ele fazer efeito. Como assim, Priscila? Eu coloquei aqui, ó, dose mínima é a menor quantidade de um medicamento para ele fazer efeito. Vamos supor que a menor dosagem do medicamento seja 5 miligramas. Se um paciente tomar abaixo de 5 miligramas, aquele medicamento não vai fazer efeito. Então, o que é que eu quero dizer com dose mínima? Que é a dosagem mínima para aquele medicamento agir no meu organismo. O que é uma dosagem máxima? Que tem aqui, ó, dose máxima. É a maior quantidade de um medicamento no organismo, que o organismo suporta. Vamos supor que a maior quantidade que uma pessoa pode suportar desse medicamento, que ela pode tomar por dia, vamos supor, seja 40 miligramas. Se alguém der 60 miligramas a ela pode ter uma intoxicação, que a gente chama de dose tóxica. É a quantidade de medicamento que ultrapassa a dose máxima. E aí pode causar sérios problemas mesmo, causando efeitos indesejáveis, tá? A pessoa pode ter um desmaio, a pessoa pode ter um problema gástrico, uma dor no estômago, tá? Ou outros problemas mais sérios, como atingir os rins, né? Perder a função renal. E quando a gente utiliza, já ouviram muitas pessoas falando assim, fulaninha tomou uma caixa de medicamento, né? E aí veio a óbito. Não acontece isso? Sinalizem aí. Não acontece uma situação dessa? Quando a gente diz que fulaninha tomou uma quantidade X de medicamentos, o que é que vai acontecer? Ela ultrapassou a dosagem tóxica. Ela ultrapassou a dosagem que não pode chegar no organismo. E aí ela pode vir a óbito. Então, compreenderam essa questão aí? Gente, mais uma vez, Josiane colocou, não está aparecendo o slide. Quando eu mudo aqui, ó, aparece? Alguém ativa o microfone e diz sim ou não? Aparece. Pronto, ó, não se preocupem que eu vou estar mudando de tela, tá certo? Porque eu preciso também visualizar vocês. Para vocês me veem e veem a tela. Para mim, que estou no computador, não consigo ver vocês se tiver no slide. Então, por isso que eu sinto a necessidade de colocar a tela para ver vocês, tá certo? Como agora, eu estou visualizando vocês. Mas, se eu mudar para o slide, eu não consigo ver vocês. E aí, eu preciso saber se vocês estão me acompanhando ou não. Até o chat, quando vocês falam comigo, se tiver no slide, não aparece para mim. Eu preciso tá nessa tela aqui. Então, não se preocupem que eu vou estar sempre trocando de tela, tá bom? Só para vocês se familiarizarem, ficar entendendo como é que a gente está fazendo. Então, recapitulando esse slide, saber se foi compreendido todas as informações que eu passei. Posologia é o estudo da administração do medicamento, ou seja, é a forma com que esse medicamento vai ser administrado no organismo. E a gente entrou para o assunto de dose. Dose é a quantidade certa que o medicamento tem que ser administrado para aquela pessoa, para ele fazer efeito. Dose mínima é a quantidade mínima que aquele medicamento consegue agir no meu organismo. Dose máxima é a quantidade máxima que o ser humano pode utilizar desse medicamento. A dose tóxica
é aquela dose quando foi ultrapassada da dosagem máxima, causando dano ao organismo e à pessoa. E a dose letal é quando o indivíduo toma uma quantidade exagerada de medicamento e pode vir a óbito. Combinado? Então, vamos agora entrar no assunto que eu acho maravilhoso, né? Que são os tipos de formas farmacêuticas que a gente já viu na aula passada, no conteúdo online passado. A gente viu que tem... Quem lembra aí? Agora eu quero todo mundo abrindo os microfones para falar comigo. Quem lembra quais são as formas farmacêuticas? Alguém me diz. Tem a sólida. Tem a sólida, muito bem. Sólida. Líquida. E a outra? Alguém fala? Qual a outra? Eu falo Pastosa. Sólida, líquida, pastosa. Mas eu disse um outro nome. Semissólida não. Semissólida, gasosa. Muito bem. Show de bola. Vocês estão craques. Vamos lá. Então, hoje a gente vai ver esse conteúdo de forma mais aprofundada, tá certo? Então, vamos começar pela forma sólida. Que o primeiro tipo, gente, são os comprimidos, certo? Os comprimidos, se a gente prestar atenção, vocês vão entender que no processo de manipulação desse medicamento, inicialmente ele é um pó. E esse pó, ele sofre uma compressão que aí vai virar um comprimido. É um pó que foi comprimido. Entenderam mais ou menos? Um pó que virou um comprimido. Certo? Então, eles são obtidos pela compressão mecânica dos pós, que eu acabei de falar. Podem variar de tamanho, forma, peso, dureza, espessura. Gente, vou mudar aqui a tela para vocês observarem. Vocês estão conseguindo ver um comprimido na minha mão? Faz aí um sinal. Chay, faz sinaliza aí. Pronto. Já temos outro formato aqui, ó. Esse é outro formato, tá vendo? Esse aqui já é outro formato de comprimido. Então, temos vários tamanhos, espessuras, durezas de comprimidos, certo? Então, entender que o comprimido, ele inicialmente era um pó, e sofreu uma compressão e virou um comprimido, tá certo? Então, voltando lá para o slide. Podem ser administrados por via oral. Gente, via oral é que vai ser administrado na boca. Sublingual, como é a via de administração sublingual? Abaixo da língua. E aí, quando a gente coloca o medicamento abaixo da língua, Priscila, qualquer comprimido pode colocar abaixo da língua? Não. Apenas os comprimidos que na caixinha diz assim, comprimido sublingual. Vou dar um exemplo de um comprimido sublingual, captopril, que é para pressão arterial, para baixar quem é hipertenso. E por que ele não é administrado na boca? Via oral, a gente engolindo ele. Porque, gente, o comprimido que ele é sublingual, abaixo da nossa língua, se vocês observarem, tem uma artéria. E a artéria, ela é bem calibrosa, é bem grossinha. Quando esse medicamento ele é absorvido, ele vai cair direto na corrente sanguínea. E o efeito dele vai ser imediato. Se esse comprimido fosse ingerido na boca normalmente, sem ser sublingual, ele ia passar por todo um processo de absorção. Ia passar pelo esôfago, ia lá para o estômago, fazia a digestão, a absorção, demora muito mais tempo. Então, o captopril, ele é feito para ter um efeito imediato. Então, por isso que ele é colocado abaixo da língua. Priscila, estou lendo aí no slide que ele pode
pode existir comprimido vaginal. De onde existe isso? Pelo amor de Deus, um comprimido que vai ser introduzido na vagina. Exatamente. O comprimido que vai ser introduzido na vagina, eu consegui até aqui para vocês. Eu vou mudar de tela só para eu me situar aqui. Ó, tem uma caixinha aqui, ó. Esse comprimido, ele é para candidíase. Muitas mulheres sofrem de candidíase. Não é nada anormal, certo? A candidíase, gente, eu gosto muito de falar porque muitas mulheres se preocupam com isso. E é algo assim para a vida. Né? Nós aqui que só tem mulher, aí que é bom mesmo passar essa informação. A gente está num período muito calor, tá? De muito calor. E muita gente trabalha, tá, de calça o tempo todo, ou muito tempo sentado. E a vagina, ela fica abafada. E o fato dessa vagina ficar abafada, ela começa a mudar o pH dela. Como assim, Priscila? A nossa vagina, ela é extremamente ácida. Esquisito, né? Mas é um mecanismo de defesa. É super ácida. Para quê? Para simplesmente proteger dos micro-organismos que entram. Porque o pênis, ele é todo recoberto. Já a vagina é toda mais vulnerável, mais aberta. Então, qualquer coisa que entra fica muito suscetível a pessoa ter uma doença. Não é verdade? Então, por isso que a vagina ela é extremamente ácida. Só que quando a gente abafa, quando usa uma roupa muito apertada, uma roupa muito quente, esse pH começa a mudar. E no lugar dele ficar ácido, ele começa a ficar básico. Certo? E aí começa a acontecer o quê? Uma coceirinha, começa a ter principalmente calça jeans, muito bem, Maria de Fátima. Começa a ter uma coceirinha, começa a ter um corrimento que parece um leite talhado, um corrimento esbranquiçado. Ele não tem odor. Quando tem odor já é outro problema, certo? Mas quando você começa a ter esse incômodo, gente, não fique imaginando que é algo de outro mundo. Isso é super comum. Tem gente que vive tendo, certo? E aí um dos medicamentos para esse tipo de doença é esse aqui, ó, que eu tô mostrando a vocês. Ginecanestem. Ele é um comprimido. Tem ele em creme vaginal também, que ele vem assim, ó, creme vaginal. E aí ele vai ser com um aplicadorzinho, ó. A gente coloca esse creme vaginal. Eu já tô na forma semissólida, mas é só para que vocês entendam aí. A gente vai administrar dentro desse aplicador. Priscila, como é que eu vou botar um comprimido dentro da minha vagina? Existe o aplicador também para o comprimido. E aí eu puxo essa partezinha aqui, ó, de baixo, tá vendo? E coloco o comprimido aqui dentro. Vou deitar, introduzo na vagina e empurro, ó, o comprimido vai pular, vocês vão ver. Porque, ó, tá vendo? Tá conseguindo visualizar? E ele vai entrar na vagina, certo? Quando tiver lá dentro. Do mesmo jeito que a gente faz com o aplicador com creme vaginal. É do mesmo jeito. Eu só quero que vocês entendam que aí vem o X da questão. O diferencial do atendente de farmácia top. O atendente de farmácia Sebrae, tá? Que é o que vai abrilhantar no mercado de trabalho. Gente, quando vocês forem passar um tipo de... Passar não, vocês não vão prescrever. Quando vocês forem vender, que vocês virem que é uso vaginal, tem lá na caixinha, certo? Quando tem lá uso vaginal, por favor, oriente o paciente de vocês, o cliente, certo? Porque muitas vezes os médicos nem orientam como é que vai ser usado esse tipo de medicamento. Alguém me perguntou aqui, qual é o melhor, comprimido ou creme? Gente, vai muito os dois fazem efeito, certo? Esse comprimido aqui, ele é a primeira opção, porque ele é de uso único. Você coloca um único comprimido, tá? Ele vem assim, ó. Aí é um único comprimido, certo? Eu abri até para vocês, para poder colocar. E aí a gente introduz na vagina e pronto, não vai utilizar mais nada. Caso vocês não melhore, aí vai ser utilizado o creme vaginal.
Pode ser que a ginecologista passe só o creme vaginal? Pode. Pode ser que ela passe um comprimido oral, o fluconazol, vamos supor, e o creme vaginal para associar também pode. Vai depender da conduta da médica. Eu não sou médica, né? Então, eu só estou aqui orientando vocês para, de repente, vocês estarem fazendo esse atendimento assim especial, esse atendimento diferenciado. Quando vocês virem na prescrição médica, tem lá, uso vaginal, vocês já vão orientar, olha, senhora, você sabe utilizar esse medicamento? Se não, vocês vão explicar, olha, você vai deitar, não tenham vergonha, gente. Pior é essa pessoa tomar esse comprimido. Já pensou? Um comprimido que era para ser de uso vaginal e ela tomar. Porque quem não conhece vai tomar. Quem não tem o conhecimento que é de uso vaginal vai tomar. Entendeu? Essa é a minha preocupação. E os atendentes de farmácias, os balconistas, eles não dão a orientação. Ótima dica. Muito bem. Pois é, essa aula aqui é cheia de dicas para que vocês sejam um diferencial no mercado aí de trabalho. A gente tá precisando, viu, desse diferencial, que esse diferencial é quem se destaca, viu? Vamos lá. Voltando. Então, ó, só para recapitular, podem ser administrados por via oral, sublingual ou vaginal. Vamos para o próximo slide. Tipos de comprimidos. Vamos lá. Existem os comprimidos simples, que são esses normais mesmo, que a gente está habituados a ver, certo? Existem os comprimidos mastigáveis. E aí eles vão dizer assim, ó, lá na caixa vai ter dizendo comprimido do tipo mastigável. Priscila, qual é a diferença? Eu vou engolir? Não. Se você engolir, ele não vai fazer o efeito desejável. Você tem que fazer o quê? Mastigar, como já está dizendo. Se você engolir, o efeito dele vai ser lá no intestino, lá no estômago. Se você mastigar, o efeito dele já vai começar na boca. E se ele é mastigável, o efeito é para começar na boca. E não lá no estômago, nem lá no intestino, certo? Então, por isso que há essa diferença. Se for um comprimido normal, que não diga que é mastigável, vocês vão engolir normalmente. Comprimido sublingual, eu acho que eu já falei bastante, vocês já compreenderam. Que vai colocar abaixo da língua, tá? Eu voltei a tela aqui só para ver se não entrou ninguém. E se ninguém falou alguma coisa, né? Porque às vezes vocês falam no chat. E aí eu preciso estar dando essa olhadinha. Então, o sublingual, a gente já falou muito bem que ele é colocado abaixo da língua. E aí, o efeito dele é imediato, bem rápido. Por quê? Porque ele cai na corrente sanguínea. Então, o efeito vai ser top, imediatamente. Priscila, você falou só do captopril. Me dê outro exemplo? Dou sim. É um medicamento que está sendo muito prescrito pelos médicos. Qual é esse medicamento, Priscila? Vonal Flash. O Vonal Flash sublingual é um medicamento para náusea, para vômito. Excelente medicamento. Ele é bem mais caro, porém o efeito dele assim é imediato. Qual é o grande problema? Os médicos não orientam o paciente, não fala que é sublingual. E o que é que o paciente faz? Engole. Porque ele não sabe que é sublingual. E se ele engole, o efeito vai ser imediato? Não, porque ele vai passar por um processo de absorção bem mais lento, tá certo? E se eu coloco ele abaixo da língua, ele vai ser imediato. Se ele é sublingual, é para ser colocado abaixo da língua e não engolido. Combinado? Professora, uma dúvida. Alguém quer tirar uma dúvida, eu acho. Selma? Isso, é normal ter náusea e azia diretamente? Se é normal ter azia, não é normal. Aí, Priscila, o que é que tá acontecendo comigo? Que eu tô tendo azia. Como eu falei, eu não tenho como lhe dar um diagnóstico, porque minha profissão não é essa de médica. Mas eu posso lhe orientar da seguinte forma. Olha, você tá com alguma coisa que precisa ser investigado. Se você tem refluxo, se você tá com gastrite,
se você está com ansiedade, que acaba gerando isso. Então, pode ser diversas formas. Tem uma bactéria também, que chama H. pylori, que é muito comum também. E aí você precisa procurar um gastro, certo? E aí, Priscila, eu procuro agora? Não digo que procure agora não, porque a gente tá nessa loucura, certo? Mas aí qual é a dica que eu dou? O que é que pode estar ocasionando essa azia? A alimentação. A alimentação. Você vai ter que mudar essa alimentação urgentemente. Alguém perguntou, meu esposo teve essa bactéria. Ah, pois é. E aí o tratamento é bem chatinho, é com antibiótico, é com várias coisas, tá? Então, essa bactéria ela precisa ser tratada, feita a medicação bem direitinho, porque senão pode se agravar e virar até um câncer. Mas se foi tratado, não tem perigo nenhum. Tirei sua dúvida, Selma. De imediato, eu preciso que você mude sua alimentação, tá certo? Faça uma alimentação mais saudável. Tá cortando a sua fala. Qualquer coisa você fala no chat comigo. Vou voltar para lá. Gente, comprimido vaginal, ok, não ok? Sinaliza aí. Jéssica, sinaliza aí se... Ok, muito bem. Então, vamos para agora o comprimido efervescente. Esse, como já está dizendo, gente, eu preciso colocar ele dentro d'água e esperar ficar efervescente para poder tomar. Aquelas, por exemplo, vitamina C, que é efervescente, é um comprimido efervescente. Eu só peço que vocês tenham cuidado de orientar o cliente de vocês. Se vocês viram lá na caixa, se vocês viram lá na receita que o médico solicitou, que o comprimido é vaginal, que o comprimido é sublingual, que ele é mastigável, explique o paciente, o cliente de vocês. Explique, porque muitas vezes as pessoas não fazem o tratamento correto por falta de orientação. Aí vem sem a orientação do médico, vem sem a orientação do farmacêutico, vem sem a orientação de todo mundo. E a gente não é obrigado a saber. Se eu não estudo para isso, eu não sou obrigada a saber. Mas vocês aqui estão aprendendo comigo a passar uma informação correta, né? Para fazer um atendimento diferenciado, certo? Por último, temos os comprimidos revestidos, que são as drágeas. Gente, esse nome é bem diferente, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Esse aqui, quem conhece, Neusaldina. Bendita Neuza. Certo? A Neusaldina, gente, ela parece um confete, um M&M's. Ela tem um revestimento. Esse revestimento, gente, é simplesmente a adição de açúcar, tá? Se você colocar Neusaldina na boca, vocês vão ver que ela é docinha. E aí, uma dica da professora Pri. Se o paciente de vocês é diabético, se o cliente de vocês é diabético, ele pode estar tomando esse medicamento que eu disse que tem adição de açúcar? Não. Quem sabia disso? De jeito nenhum. Quem sabia disso? Quem já recebeu essa orientação na vida? Eu acho que quase ninguém. Não é verdade? Então, ó, tem algumas pessoas aqui que sabiam. Graças a Deus. Outra informação desse medicamento. Esse medicamento, ele possui cafeína. Por que ele possui cafeína? Que é justamente para quem tem um pouco de enxaqueca. Então, a cafeína ela é bem eficaz nesse processo de enxaqueca. Porém, cafeína é bom para quem é hipertenso? Não, porque cafeína é um estimulante. Ele acelera os batimentos cardíacos. Então, não vai ser interessante. Tá certo? Então, quando vocês ouvirem comprimido revestido, lembre dessa aqui, ó. Que ele é brilhoso. Todo comprimido que tiver um brilhinho, que vocês achem que é um M&M, que confunda com M&M, já sabe. É drágea. E drágea, qual é a diferença da drágea para um comprimido normal? A drágea, ela recebe sabor e açúcar.
Show? Show de bola. Vamos passar adiante. Ah, coloquei uma observação aqui. Apenas os sucados podem ser fracionados. Gente, comprimido não é interessante fracionar. Eu vou voltar para ver vocês. Vou abrir aqui, destacar um comprimido desse aqui que eu tenho. Esse comprimido, não sei se vocês vão conseguir ver. Esse comprimido tem uma lixa no meio. Ele tem como se fosse assim uma orientação para vocês partirem ao meio. Esses que tem o suco, que a gente chama de suco, pode partir. Os que não tem suco não pode partir. Porque esses aqui, ele me garante que tem metade do princípio ativo, que é, por exemplo, a dipirona, de um lado e metade do outro. Os outros não garantem. Por quê? No início desse medicamento, esse medicamento era um líquido que foi absorvido até virar um comprimido, até virar um pó que virou comprimido. Na mistura lá, quando eu estou fazendo esse medicamento, quem me garante que ficou 50% da dipirona do lado e 50% da dipirona do outro? Não tem como garantir se ele não for sucado. Se ele for sucado, aí sim eu posso partir. Se não for, não pode partir. Priscila, mas tem medicamento que o médico passa que não é sucado e tem que partir. Ânsia de vômito, peraí, que teve uma pergunta. Ânsia de vômito tem a ver com azia também? Não necessariamente. Não necessariamente, tá certo? A ânsia de vômito pode ser um sintoma de alguma coisa, tá? Azia é um sintoma, ânsia de vômito é outro sintoma, tá certo? Mas que isso pode estar associado a alguma patologia, a um refluxo, a uma gastrite, tá certo? São 2 sintomas. Voltando para o comprimido. Priscila, mas tem casos de médicos pedirem para partir. Por que eles fazem isso, gente? Porque a indústria farmacêutica, o que é a indústria farmacêutica? A fábrica do medicamento. Ele não produz um medicamento com a dosagem menor. E aí a gente acaba se submetendo a tomar esse medicamento com a dosagem maior partindo ao meio. Infelizmente. Não é uma coisa correta, mas infelizmente a gente tem que passar por isso. Então, ficou essa observação aí. Cápsulas, gente, ela tem 2 tipos, duras e moles. As duras são essas aqui que vocês estão vendo na imagem. As moles são essas aqui, ó. Essas aqui, certo? Duras e moles. Gente, cápsula também pode ser de uso oral, vaginal e no reto. Então, pelo amor de Deus, se lá no receituário que o médico prescreveu para o cliente de vocês tiver uso vaginal, por favor, orientem ao paciente que ele vai ter que introduzir essa cápsula na vagina. Se for de uso retal, também vai colocar lá no reto. Entra no ânus e depois ele chega lá para fazer a ação no reto, tá? Uma dica, jamais abra a cápsula para tomar só o pozinho que tem dentro. Pelo amor de Deus. Ismênia já fez isso alguma vez? Ou algum aluno já fez isso alguma vez? Abriu a cápsula e tomou só o pozinho que tinha dentro? Já. Daniele disse que já fez, né? Então, vamos lá. Por que Priscila não pode? Por que não pode? Só para vocês entenderem. Se existe uma cápsula, é porque ela tem uma função. Se não fosse para proteger, ela simplesmente viria em forma de pó e não em cápsula. E aí, o que é que vai acontecer? Se eu abro, esse medicamento vai estar totalmente desprotegido. E esse medicamento ele só pode fazer efeito no intestino. Certo? E se eu abro e coloco o pozinho na boca, vai começar a fazer efeito aonde? Na boca. E não no intestino.
Minha gente, e eu vou estar agredindo o meu organismo por inteiro, criando feridas por dentro. Vocês têm noção do que é isso? É um medicamento extremamente nocivo se tiver desprotegido da cápsula. Então não pode. Eu vejo muita gente no interior abrindo, sabe o quê? A sulfa e colocando na ferida. Gente, se é cápsula, é para tomar, é para engolir, tá? Mas lembro que ardeu muito. Pois é, Ismênia, não pode, tá certo? Claro, se fizer uma vez na vida, não é uma coisa que vai agredir tanto. Mas se é uma coisa, uma prática comum, toda vida que precisar tomar cápsula vai abrir, vai causar um dano muito grande, podendo virar úlceras. Úlceras são feridas no esôfago. E essas feridas podem ocasionar o câncer. Câncer de esôfago. Então, jamais, pelo amor de Deus, orientem um paciente de vocês. Os comprimidos lingual, o sublingual, né? Se desmancha sozinho, se desmancha sozinho. A gente coloca abaixo da língua e ele se desmancha. Tá certo? Vamos voltar. Então, entender a questão da cápsula, né? Jamais fracionar. Jamais fracionar. Professora? Oi? Mas tem algumas cápsulas mole dessas que é como uma vitamina que você abre para poder tomar, não é isso? Sim, existe. Eu tô falando dessas cápsulas durinhas, que não é para abrir, tá certo? A cápsula mole, ela existe umas que pode furar, né? Que pode tomar, e existe que é para engolir também, sem precisar furar. Tem os dois tipos, tá certo? Então, isso tudo vai estar lá na bula, ou o médico é para orientar, tá certo? Vou passar adiante. Pílulas. Ah, meu Deus. Vou dar um carão em um monte de mulher agora, certo? O que é que acontece? Eu vou até olhar para a cara de vocês. Tem alguém aqui que falou comigo. Deixa eu olhar. Se abrir para misturar na comida, nunca, jamais. Não é indicado. Não é a melhor coisa, tá certo? Porque vai agredir do mesmo jeito. Não é para fazer. Vamos lá, voltando. É só porque eu fui prestar atenção aqui na imagem e acabei dando uma pausa. Mas vamos lá. Secnidazol, certo. A médica da minha filha pediu para mim colocar ele, no lugar de diluir na água, pediu para colocar na comida. Certo, mas aí não é comprimido, nem é cápsula, tá? Já é outra situação. Eu tô falando de cápsula que se abre e coloca no medicamento ou na comida. Não é para fazer isso, tá certo? E se for uma orientação médica, gente, aí a gente vai seguir a orientação médica. Eu vou falar agora uma coisa importante. Eu falei de pílula, né? Quantas de vocês já tomaram a pílula sem água? Botou na boca e engoliu. Pois é, mas tem muita gente que eu sempre, Selma, Selma, vou lhe dizer. Gente, qualquer tipo de medicamento, certo? Ele é para ser ingerido com água. E tipo assim, ó, não é um dedinho de água, não. O ideal é que a gente bota até aqui, ó, de água. A não ser que a pessoa tenha restrição para tomar água. Tipo assim, não possa tomar água, tem algum problema renal. Porque, gente, para a medicação ser absorvida. Aí a gente faz, sabe o quê? Bota a pílula aqui, ó, e fica. Passa o dia a bicha voltando. Fica aqui enganchada, acabando com o esôfago da gente e não vai fazer o efeito adequado. Tá certo? Então, pelo amor de Deus, tomem com água. Priscila, já ouvi falar que não é indicado tomar com leite, porque corta o efeito. Isso é verdade? Suco. Com suco não é indicado. Tem medicamentos, não são todos, tá? Mas por via das dúvidas, a gente evita. Então, o indicado é tomar sempre com água. Foi isso que sinto entalada, às vezes. Por isso que sinto entalada. Pois é.
Então, gente, é o seguinte. Se eu tomo com suco ou com um leite, por exemplo, às vezes a interação medicamentosa. Esse medicamento, muitas vezes, vai deixar de ser absorvido por conta desse outro tipo de líquido que você está tomando, que não é adequado. Por exemplo, o leite. O leite não deixa o medicamento ser absorvido no estômago. Ele simplesmente secreta, joga para fora o medicamento. Ou seja, o medicamento não vai fazer efeito. Você tomou mesmo que nada. Entendeu? Então, sempre tomar com água. A professora, mas já teve um médico que disse que era para eu tomar certo medicamento com suco de laranja. É porque esse medicamento precisa ser ingerido com esse tipo de suco. Se for uma recomendação médica, ok. É porque ele já estudou que pode. Mas se for de qualquer outro medicamento que não tem orientação, água. Peraí que eu vou ler. Muitas dúvidas. Deixa eu ver. Gente, mexi aqui, tô ouvindo nada. Vamos lá. Eu acho que você desativou o microfone. Alguma coisa assim. Alguém está me vendo? Outra coisa. Quando a dipirona em gota também toma muita água? Não, tô falando de comprimido. Não cheguei lá no líquido ainda não. Tá certo? Vamos por partes. Eu tô falando de comprimidos. Tá? Vamos voltar lá pro slide, pra gente não se perder. Então, gente, não é para mastigar também a pílula. Ela é para engolir. Tá certo? Engole junto com água. Pós. Vamos lá. Existem 3 tipos de pós. O pó efervescente, que ele vai ser diluído na água e vai ficar efervescente. Peraí que alguém falou comigo. Deixa eu ver. Não tá abrindo para meu slide. Vamos lá. Ismênia, se eu mudo aqui, você consegue me ver? Ou consegue ver o slide? Deixa eu ver. Você tá vendo o slide? Não. Ninguém tá vendo o slide? Peraí. Tô vendo você agora, Pri. Mas antes, você tava vendo o slide? Não. Às vezes ele buga. É isso que... Ele sai. Peraí, mas eu vou ajeitar, porque eu sou persistente. Vai dar certo. Vai. Era isso que eu tava vendo com o Hugo hoje, sabe? Que ele tava dando esse probleminha. E aí? Não. Pois eu vou interromper e coisar de novo. Peraí, se acalme. Vai dar certo. Vou abrir de novo. Gente, a internet é isso, né? Às vezes acontece falhas, mas é por conta do... Não depende muito da gente, mas vai dar certo. Eu vou reabrir aqui e vocês vão conseguir visualizar novamente. E aí, agora? Tá dando certo. Vamos lá. Eu olho já as perguntas de vocês, só para a gente não perder o raciocínio. Existe o pó efervescente, que a gente ele vai diluir na água. Por exemplo, o sal de frutas, o saleno. A gente coloca na água e ele fica efervescente, não fica? Se por acaso esse medicamento que você colocou dentro da água, se ele é efervescente e ele não ficar, pode jogar fora. Esse medicamento perdeu o efeito por falta de armazenamento. De um bom armazenamento. Esse medicamento ficou úmido e perdeu a eficácia. Já aconteceu de alguém colocar esse saleno e ficar todo juntinho, assim, unido e não ficar efervescente? Já aconteceu isso com alguém? Pois é. Não. Selma disse que sim, Daniele também. Colocou na água e ele não fica efervescente. É porque ele está mal armazenado. Priscila, qual é o armazenamento adequado? Não é para colocar medicamento na cozinha, em cima de micro-ondas, em cima de geladeira. Não é para colocar medicamento em locais úmidos, por exemplo, no armário abaixo lá no banheiro, aí tem um armáriozinho, você coloca lá embaixo. Então, qualquer lugar que tenha umidade e muita luz solar, muito sol em cima,
Ou, por exemplo, micro-ondas e geladeira, que é locais muito quentes. Porque, querendo ou não, a geladeira por fora, ela esquenta. Ela vai modificar a eficácia deste medicamento, de qualquer medicamento. Então, é para ficar guardado os medicamentos em locais que levem pouco sol, que não tenha o sol direto e que não tenha muita umidade no local, que não seja um local que seja úmido, porque aí perde a eficácia. Outra dica, mulheres que andam com medicamento dentro de bolsa. Quando você for sair, tira só 2 medicamentos da cartelinha, ou corta, e bota dentro da bolsa. Não leva a cartela toda. Por quê? Coloca dentro da bolsa, mexe, sai do blister muitas vezes, sai uma pontinha, recebe umidade, vai para o calor, vai para o frio do ar-condicionado. Tudo isso altera a eficácia do medicamento. O medicamento perde o efeito. Às vezes você toma 3 comprimidos para dor de cabeça e a dor de cabeça não passa. Muitas vezes é porque você não armazenou o medicamento da forma correta. Compreendido? Muitas dicas, né? Essa aula, minha gente, essa aula eu tenho vontade de passar o dia dando aula a vocês, porque é muito rica de informações. Muito. Eu não sei nem que horas são. Daqui a pouco acaba nosso tempo, mas tem nada não. A gente para e continua na próxima aula. Supositório. Quem sabe o que é um supositório? Alguém sinaliza aí com a voz. Supositório, gente, é aquele. Segundo o meu... Ei, deixa eu dizer um segredo. Segundo o meu aluno, é o foguetinho. O foguetinho que coloca lá no ânus e ele vai ter um efeito lá no reto. Gente, muita gente não sabe disso. Existe supositório de efeito local e existe supositório de efeito sistêmico. Priscila, me explique o que é isso. Por exemplo, tem gente que usa o supositório para prisão de ventre. E aí ele é de efeito local, porque ele vai fazer o efeito lá no reto. Ele vai amolecer as fezes e vai fazer com que a pessoa defeque. Não é de efeito local? O efeito não foi no reto? Agora, o de efeito sistêmico. Eu vou colocar um supositório lá no reto, mas ele vai fazer com que passe a minha febre. Olha aí. A febre é no reto, minha gente? Não. A febre é no corpo todo. Então, quando eu digo que existe supositório de efeito sistêmico, é isso. Ele vai ser introduzido no reto, mas ele vai fazer efeito para o corpo todo. Priscila, então, quer dizer que existe supositório de dipirona? Existe. Existe supositório Novalgina. Pra quê, gente? Imagina aí que eu tô com uma criança com muita febre, vomitando muito. É indicado eu dar qualquer medicamento na boca dessa criança, ela vai vomitar, não vai? Vai. E aí não vai dar certo. Deixa eu ver. Não, tá? Todo mundo tá ok. Só elogiando as dicas. Eu pensava que tinha alguma pergunta. Então, existem 2 tipos de supositório. O supositório de efeito local e o supositório de efeito sistêmico, que seria para febre, para vômito, tá certo? Não tem problema, Maria de Fátima, que essa aula está gravada. Está sendo gravada. E aí você não vai perder esse conteúdo, tá? Vamos voltar para o slide. Óvulos. Vamos lá, os óvulos. Gente, os óvulos são ovinhos, eu digo muito, são uns ovinhos que vai ser introduzido na vagina, certo? Então, esses óvulos, eles têm um efeito, muitas vezes, de reposição hormonal. Alguém já viu, já conhece o que é um óvulo? É do mesmo jeito de uma cápsula mole. Ela tem um gelzinho dentro, só que ela é um formatinho de ovo. Ela é um ovinho. E aí a gente introduz na vagina. Sabe o que é que aconteceu com a cliente minha, uma paciente lá do posto? Comeu os óvulos tudinho. Porque não recebeu a orientação nem do médico
e nem do atendente de farmácia. A bichinha não sabia que era para colocar. Ele vem assim, ó. Vem desse jeito, só que é um ovinho. E aí eu tiro o ovinho e coloco dentro da vagina. Simplesmente a senhorinha comeu todos os ovos. A bichinha. Tadinha. Pois é. Vocês estão vendo como é desumano a falta de orientação? E olhe, eu vou me orgulhar de vocês quando eu entrar numa drogaria ou numa farmácia e vocês estiverem atendendo muito bem o cliente de vocês, dando todas as orientações, explicando, porque as pessoas estão carentes disso, de explicação. O sistema de saúde está cada vez mais complicado. O médico olha para a sua cara, prescreve um medicamento, você vai embora e pronto. Né? E aí você não recebe nenhum tipo de orientação. Então, esse vai ser o diferencial de vocês, tá? Gente, eu vou parar aqui, que eu acho que já faz 1 hora que a gente tá em aula, né? Tá quase 1 hora. É uma aula rica demais. Eu acho que, assim, é super gostosa da gente receber essas informações. E eu não quero fazer uma aula superficial para vocês. Eu quero fazer uma aula rica mesmo, porque eu acho que essa aula é a principal. Para que vocês, assim, orientem bem os clientes de vocês. Então, no próximo conteúdo online, eu vou finalizar essa aula de hoje. Só que eu vou passar o slide aqui só para vocês receberem as orientações finais, tá certo? O que é que vai ter no exercício de vocês, né? A primeira pergunta, quais são as formas farmacêuticas? Gente, quais são as formas farmacêuticas? Me respondam aí. E aí, vai ter exercício. Quais são as formas farmacêuticas? Sólidas, líquidas, semissólidas, né? E a gasosa, que eu falei. Outra pergunta vai ter assim, ó, qual a alternativa que apresenta apenas forma farmacêutica sólida? A gente falou aí, um monte de forma farmacêutica sólida. Comprimido, cápsula, drágia, pós, pílulas, falamos de supositório, óvulos. Então, todos esses são formas farmacêuticas sólidas, tá certo? Outra pergunta que eu não consegui dar nessa aula, mas que vocês já tiveram no conteúdo. Qual a diferença de uma pomada e de um creme? E aí, quem me responde? Minha pergunta. Joyce, eu fiz... Não entendi. Qual a diferença de uma pomada e um creme? Eu já dei isso na outra aula. Não deu tempo eu dar hoje, mas eu vou dizer para vocês conseguirem fazer o exercício. Gente, prestem atenção. A pomada, ela é bem consistente. Vou dar um exemplo. Hipoglós. Quando a gente... Chay, tá? Você tem como desligar o microfone? Deixa eu desativar aqui, que tá... Vamos lá. Acho que agora foi. Gente, quando eu pego o hipoglós e passo na pele da pessoa, o hipoglós não é bem difícil de espalhar, não fica aquela coisa bem consistente. E se a gente molha, quase não cai. Já o creme, ó, eu vou passar o creme aqui na minha mão e eu consigo espalhar e ela, ó, fica transparente, tá vendo? O creme, ele é a base de água. Já a pomada, ela não é a base de água. Então, qual é a pergunta que eu fiz no início? Qual a diferença da pomada para o creme? Pomada, ela é bem consistente. O creme, ela consegue espalhar melhor. Aí vem uma outra pergunta em cima disso aí. Gente, se eu quero tratar algo dentro da vagina, é melhor colocar um creme ou uma pomada? Fique imaginando a cena aí. Uma pomada dentro da vagina e um creme dentro da vagina. Creme, muito bem. Creme. Porque imaginou a gente com a pomada dentro da vagina? Ia ser uma agonia. Então, vamos agora colocar outra situação.
uma pomada é mais interessante ou um creme para uma assadura? Pomada, muito bem, gente, porque ele vai ter um efeito melhor. O creme, ele não vai estar ali agindo como uma pomada para uma assadura. Então, deixa eu só dar uma dica. Muitas vezes a gente compra para assadura de bebê, não é? Do bumbum do bebê. Aí existe a mesma pomada e o mesmo princípio ativo sendo em pomada e sendo em creme. Quando é que eu compro ele em pomada e quando é que eu compro em creme? Se o bebê tiver com assadura já, compra pomada. Se o bebê não tá com assadura e quer prevenir a assadura, a gente compra o quê? Creme. Porque se já tiver com assadura, tem que ser a pomada. Mas se for para prevenir, creme. Sabe por quê? Porque se a gente botar uma pomada no bumbum do bebê que não tá com assadura, quando a gente der o banho, ele fez cocô. Quando a gente der o banho dele, vai sair toda a pomada do bumbum dele? Não sai. Não sai. Só se você esfregar muito o bumbum dele. E aí, o que acontece? O bumbum do bebê fez cocô. E aí, prega bactéria naquela pomada. E aí, eu não tiro ela porque eu não consigo tirar ela toda no banho. E a gente faz o quê? Coloca mais pomada em cima. E aí a gente tá aderindo a bactéria no bumbum do bebê. E ele começa a ter irritação no bumbum. E você acha que é da fralda, você acha que é porque ele tá com alergia à fralda. E muitas vezes é com a forma incorreta que você tá administrando aquela pomada. Porque é só para prevenção. Não é para assadura. Ele não tá com assadura. Tá certo? Então fica a dica. Qual a diferença de pomada e creme? O creme é mais aquoso, ele possui água na base. A pomada é mais consistente. Tá certo? Então, gente, é isso. Próxima aula eu vou finalizar. Seria vias de administração, mas eu vou finalizar a aula de hoje. Certo? E aí eu deixo assim um ótimo restinho de semana para vocês. Que vocês tenham persistência, que vocês tenham força de vontade, que vocês não desistam do objetivo de vocês, que vocês tenham positividade, mesmo em meio a tantas dificuldades, tá certo? A gente vai ter muitos obstáculos durante a nossa vida, mas que esses obstáculos sirvam para aprendizado, para a gente conseguir evoluir, para que a gente consiga aprender com esses objetivos, com esses obstáculos. E aí a gente precisa não desistir dos nossos sonhos, mesmo que a gente ache que ele está muito distante de acontecer, né? Então vamos colocar ele para mais próximo da gente, vamos começar a acreditar que a gente é capaz, vamos ter fé, tá? A gente está num período muito difícil, um período que gera muita ansiedade, que gera muito medo, e esse medo gera irritabilidade, mas aí a gente precisa ter um equilíbrio emocional, a gente precisa estar se alimentando de coisas positivas, de mensagens positivas, certo? E que a gente busque pessoas que tragam essa paz para a gente, que a gente não fique procurando coisas que alimentem mais de coisas negativas, e sim de coisas positivas. Tá certo? Essa é a minha mensagem final para vocês. Eu deixo aqui meu abraço e minha gratidão por vocês ter participado tanto, interagido comigo, né? E eu acho que foi uma aula muito rica para que a gente também possa matar a saudade de ver vocês. É a primeira vez que eu tenho contato com vocês durante a aula, né? Que essa turma não era minha. Então, assim, é um prazer enorme estar com vocês nesse momento. Espero que vocês tenham gostado muito. E próxima aula a gente tem mais conteúdos para vocês. Espero que vocês participem também e estimulem os colegas que não conseguiram assistir hoje a participar. Combinado? Então, ó, meu beijo bem especial. Obrigada pela participação. Ismênia, quer falar alguma coisa? Primeiramente, quero agradecer a cada um pela participação. Como eu falei anteriormente, mais cedo, essa turma ela é show, ela é top. Que ela permaneça assim, conto com a presença de vocês.
É isso mesmo, gente. Perseverança, vai dar tudo certo. Já já a gente tá todo mundo junto e misturado lá na escola. Com certeza. Se abraçando. Vocês são lindos. Então, vamos fazer as atividades, entregar no horário, entregar no tempo certo, tá certo? Que é pra gente não ficar com conteúdo atrasado, tá certo? E podem contar comigo sempre. Obrigada, Ismênia. Só para esclarecer algumas coisinhas que estão aqui perguntando. O pessoal que não conseguiu acompanhar direitinho, se sentiu dúvida, pede a Ismênia o conteúdo anterior para se situar, certo? Porque, querendo ou não, é um complemento do conteúdo anterior. E eu vou estar disponibilizando essa aula no conteúdo também lá no grupo, que vocês vão poder acompanhar novamente. Vai ter exercício sim, Ismênia vai disponibilizar junto com o vídeo, tá? Provavelmente a gente só consiga disponibilizar o vídeo amanhã, porque eu tenho que passar ele, e aí amanhã a gente disponibiliza de manhã para vocês assistirem novamente. Isso. Tá certo? Combinado? Pois vou finalizar aqui nossa gravação e até o próximo encontro. Beijo a todos, tenham uma excelente noite.